Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde amanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Nosso Deus e nosso eterno Pai, é no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que mais uma vez nós aqui estamos, ó Pai, para glorificar, para bendizer, para agradecer e glorificar cada vez mais o Seu santo e eterno nome, Pai eterno. Pai, que o Espírito Santo de Deus continue falando poderosamente em nossos corações, ó Pai. E estou aqui diante de Ti, 100% na Tua dependência, Pai eterno. Não para falar o que eu quero, Senhor, mas segundo o desejo do vosso coração. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos agora e para todos os sempre. Os irmãos podem se assentar. E eu estava meditando nestas palavras e eu venho ouvindo, porque todas as vezes que a irmã Cida prega, eu guardo alguma coisa. Pastor Marcelo prega, eu guardo alguma coisa. E Deus vem repetindo muito quando Ele começa a falar que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então nós não temos que entender. Aí você diz para mim que as coisas do mundo estão difíceis, as lutas estão difíceis, realmente, amados. Então o que eu quero entender neste livro de 46 de Salmos, que na realidade nós vemos aqui o poder soberano do Salvador. Quando ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, então as suas dificuldades, as suas lutas, as suas tribulações, as suas enfermidades, que muitas vezes você acha que não vai ter mais jeito, Deus está contigo. E muitas vezes se sentimos sozinhos, por quê? Porque, como eu tenho o costume de dizer, porque nós somos fracos. A única coisa que nós sabemos fazer é reclamar. Se chove, nós reclamamos que está chovendo demais. Se está calor, nós reclamamos que está com calor demais. Se está frio, nós reclamamos que está frio demais. Se você trabalha o dia todo, você diz que está cansado porque você trabalhou o dia todo. Mas se você está de férias e está em casa tranquilo, alguém pergunta para você como é que você está. Eu estou cansado. Cansado de ficar em casa sem fazer nada. Nós só sabemos reclamar. Ou eu estou errado? Eu falo para vocês, eu estou aí de férias, entre aspas, no dia 3 de fevereiro, de janeiro até agora, eu falo, eu confesso, quantas vezes a minha esposa chega para mim e pergunta, como você está? Eu estou bem, mas estou cansado de ficar em casa. A reclamação é natural entre o ser humano. Mas a palavra de Deus aqui quer mostrar para mim e para você que quando você olha no verso de número 2, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares.
Aqui está dizendo que é uma nação desestabilizada. Quando a palavra de Deus está dizendo aqui no verso de número 2, mesmo que a terra se transforme, é uma nação desestabilizada. E muitas vezes, amados e queridos irmãos, nós começamos a reclamar, é porque nós estamos desestabilizados muitas vezes. Porque Deus faz tudo que é agradável aos olhos dele. Deus, na realidade, nós fazemos um plano, nós pensamos alguma coisa, mas Deus faz algo muito melhor do que nós imaginamos. Teve outro hino aqui também que diz que as coisas aqui da terra são passageiras. As coisas, nós não conseguimos. Você pode achar o melhor lugar bonito aqui na terra. Olha, esse lugar é maravilhoso, eu queria morar aqui o resto da minha vida. Você não tem capacidade nenhuma de achar uma palavra, de colocar, dizendo como é que vai ser o céu. Nós não temos palavra. Porque o próprio Paulo, ele diz que muitas vezes, quando ele chegou lá no terceiro céu, ele ouviu palavras inefáveis que a boca dele, o pensamento dele, do ser humano, não tem capacidade de falar. Quando você olha alguma coisa e diz assim, é bonito. O que é mais do que bonito? Qual a palavra que vocês acham que é mais bonito? Dona Terezinha. Maravilha. E alguma coisa mais que maravilha? Como? Espetacular. E mais que espetacular? Não tem palavras. Nós podemos procurar, toda vai chegar sempre na mesma palavra. Maravilha, é lindo, é maravilhoso. Então a palavra de Deus, quando ela nos mostra como é que vai ser o céu, e a preocupação do nosso Salvador para comigo e para com você. Aqui também eu entendo que as dificuldades vão vir futuras, aí elas vão vir. Só que nós temos que estar preparados e firmes e fiel diante dele, porque ele está conosco. No Salmo 18, verso de número 7, ele diz assim: então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram, e se abalaram, porquanto se indignou. E no verso 15 ele diz: então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, o sopro das tuas narinas. Isso significa que Deus está olhando para mim e para você, aonde você coloca a planta dos teus pés, Deus está de olho. Quando você tem um pensamento, Deus sabe o que você está pensando. O desejo que você está no teu coração também, Deus sabe o desejo do teu coração. E muitas vezes nós não recebemos a nossa bênção, que muitas vezes é que eu sempre digo aqui, que muitas vezes, pela carne ser fraca, nós conseguimos orar e ao mesmo tempo colocar dúvida nas nossas orações. Porque a palavra de Deus, ela é clara. Que Deus quer abençoar. Deus, ele deu para mim e para você. O poder está nas tuas mãos. Aleluia. É você falar e decretar vitória. A palavra de Deus, ela não diz e nem ensina. Eu já li a Bíblia e até hoje eu não vi nada nos ensinando a colocar Deus na parede. Mas ele diz o seguinte: tudo que você desejar no vosso coração, crendo em Deus, Ele vai te conceder. Amém. No momento certo e na hora certa. Mas nós vivemos um tempo hoje do quê? Ansiedade. Ansiedade. Uma coisa assim. Pastor Marcelo vai pregar. Eu tenho certeza, com toda a sabedoria dele, com todo o entendimento dele, ele sabe que ele vai pregar amanhã, mas hoje ele está trabalhando e não deu tempo de preparar uma mensagem. Não fica ansioso? Não dá uma tremedeira na boca do estômago?
eu não janto, eu não durmo. Irmãos, eu não tenho desejo de almoçar. Agora, depois que eu saio, olha para vocês verem, é que eu nunca fiz isso. Eu gostaria de subir na balança antes do culto e depois da pregação, a hora que eu chegar em casa, subir na balança de novo. Sabe por quê, amados? Porque a ansiedade é tão grande que você só toma água, só toma água, só toma água porque você não quer comer. Só que na hora que você sai daqui, parece que o peso que eu tinha nos meus ombros, a responsabilidade que eu tinha nos meus ombros, foi tirada. Sabe por quê? Aí você diz assim, mas você não crê que Deus vai fazer? Sim, eu creio que Deus vai fazer. É por esse motivo que muitas vezes nós ficamos ansiosos, porque nós não sabemos de que maneira que Deus vai proceder. E o que Ele está dizendo para mim e para você aqui, o que nós não, mesmo que nós estejamos desestabilizados, com preocupações, com dificuldades, com lutas do dia a dia, não precisa temer, porque Deus dará a vitória para você. É a única coisa que Deus quer para você, é te levar para morar no céu. O verso de número 3, ele diz: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e a sua fúria os amontoe e estremeçam. Quem gostaria de ir morar no Japão? Ninguém? Lá ganha bem. Vai bastante bem. Vai dobrar. Nós trabalhamos aqui o normal 8 horas por dia. Lá é 12. 12. Eu tenho um casal de amigos que foram, ele estudava junto comigo, e eles casaram e foram para ele é japonês. E eles foram para o Japão, eles moram lá, e até mandaram uma mensagem para mim dizendo que as coisas lá, as coisas começam a se funilar. As coisas estão difíceis lá também. Porque muitas vezes, amados, nós achamos que na Europa as coisas são maravilhas. Muitas vezes nós achamos que a casa do nosso vizinho é melhor que a nossa. Vocês estão entendendo? Porque a palavra de Deus diz que mesmo que as águas tumultuem e espumejem, mesmo que as dificuldades venham, que ela está batendo aqui na tua boca, que você não está conseguindo subir, mas fica na paz e fica calmo. Glória a Deus. Quem sabe nadar? Sabe? Eu também sou que nem um machado sem carro. É a mesma coisa. Se você for falar com o instrutor, que ele vai ensinar você a começar a nadar, a primeira coisa, não ficar desesperado. Não é? A primeira coisa, não entre em desespero. Beleza? E a hora que a água, você viu que você não achou o pé lá embaixo, a água está batendo aqui, você não sabe o que tem lá embaixo, como que é? Você fica calmo? Ah, eu vou ficar calmo? Entra em desespero. E aqui a palavra de Deus está mostrando para nós que por mais dificuldades, por mais lutas, por mais setas do inimigo que ele lance em você, fique na paz. Porque a palavra de Deus, ela diz que Deus tem um anjo que fica ao derredor. Aleluia. Para nos proteger. A irmã leu ali o Salmo 91 e o pastor deixou claro no verso 10. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Praga alguma chegará na tua tenda. Aí você diz assim, mas por que muitas vezes eu sou ferido? Na realidade, amados e queridos irmãos, por causa do pecado. Todo esse sofrimento que nós estamos passando é por causa do pecado. Aqui no verso de número 3, nós vemos a situação caótica de um país, de uma pessoa que não tem Deus. Nós, é que eu já disse, por mais luta que nós temos,
Nós temos a certeza da nossa vitória. E as pessoas que ainda não aceitaram Jesus? Essas pessoas que ainda continuam batendo no peito, dizendo que Deus não existe. Será que as dificuldades, as lutas, é a mesma? De repente, você está na mesma patamar de dificuldade daquela pessoa, só que você consegue sair do problema mais fácil, com alegria. Mas a primeira coisa que nós fazemos quando nós não estamos legal, a nossa fisionomia fala, eu, por exemplo, não sei esconder. Quando eu não estou legal, quando eu não estou bem. Às vezes eu até quero dizer, olha, não, eu estou bem, mas eu não consigo. A minha fisionomia fala quando eu não estou bem. Amém, irmãos? No verso de número 4, aí nós vemos, ainda no verso de número 3, quando fala do caos, da situação difícil, que os montes podem se estremecerem. Eu falei se alguém gostaria de ir no Japão, porque a qualquer momento dá um terremoto, todo mundo sai correndo. Olha o desespero. Nós aqui não temos nada. Os nossos vizinhos aí sentem tremor e tal, e nós aqui, graças a Deus, estamos tranquilos. Pela graça e pela misericórdia de Deus. No Salmo 29, o verso de número 3, e o verso, ele diz assim: a voz do Senhor ouve sobre as suas águas. O Deus da glória troveja-as. E o Senhor, o Deus da glória troveja, ó Senhor, está sobre muitas águas. Então quer dizer, em todos os lugares que você tiver, se você estiver feliz, Ele está ali com você. Se você estiver em dificuldade, Ele está ali com você. Se você estiver num terremoto, Ele está ali com você. Se você, aonde você estiver, Deus está dizendo que Ele está com você a todo tempo, a todo instante. E aqui no verso de número 5 ele diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde anteamanhã. As lutas, dificuldades. Engraçado, amados, que sempre eu estou repetindo as mesmas palavras, porque para que nós possamos entender, por mais dificuldade que Ezequias estava ali, sendo acusado naquele dia, Senaqueribe batia no peito e Rabsaque ele dizia para todo mundo: sumo rei. A palavra de Deus diz, quando fala sumo, é sumo sacerdote. O sumo aqui, o sumo rei é Deus. Eles se achavam Deus. Mas a palavra de Deus diz que Ezequias ele teve vitória. Eu vou ter vitória. Você vai ter vitória. Basta você declarar a vitória na sua vida. Muitas vezes a gente reclama que está com dor. Eu estou com uma dor aqui que é tua. Ela apareceu. Repreende ela, acreditando que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Só que nós temos que entender, amados, se Ele faz segundo o desejo do vosso coração. Porque o Pai Nosso que Jesus Cristo nos ensinou, Ele diz: Pai Nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, não é a minha. Se eu perguntar o que você gostaria de estar fazendo hoje, com toda sinceridade, aonde você gostaria de estar? De repente numa praia, no shopping, comendo um lanchão do McDonald's. Esse é o nosso desejo, não é? Mas Deus teve o desejo de nos trazer aqui, para que Ele fale com cada um de nós, que Ele continua conosco
até o final dos tempos. Porque a graça e a misericórdia de Deus ele dura para sempre. Olha o salmo que o pastor pegou para ler, 136. A bondade, a misericórdia, a graça do Senhor dura para sempre. Muitas vezes, amados e queridos irmãos, eu falo assim, eu mesmo falo com Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe pelas minhas iniquidades, pelas minhas fraquezas, mas, Senhor, tira de mim esse desejo que eu sou muito ingrato. Mas o que Deus deu para você até hoje? O que Deus fez para você até hoje? Deus te livrou de alguma situação? Amém. Deus derramou bênção sobre a tua vida? Glória a Deus. Deus tem te sustentado até hoje, até esse momento? Mas a palavra de Deus diz que Ele vai continuar te sustentando, Ele vai continuar te abençoando, Ele vai continuar te fortalecendo a cada momento, a cada instante. O verso de número 7 ele diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E o verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vocês entenderam, amados? Pela palavra de Deus e por este mês de janeiro, por todos os dias desse culto, 12 cultos que nós fizemos, para que o ano inteiro seja abençoado. Teve algum dia que você veio aqui e que você, por exemplo, saiu, esse mês não vai ter bênção. Teve alguma? Todos eles falaram que vai ser uma bênção. Amém. Amém, irmãos? Amém. Só que o que Deus está dizendo aqui, vai ter bênção na vida de vocês, mas se preparem que a luta também vem. É acompanhada, mas nós só vamos ter vitória enquanto nós estivermos aqui nessa terra lutando pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Para terminar, Zacarias, capítulo de número 14, o verso de número 8, ele diz assim: naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E Sofonias, capítulo de número 3, o verso de número 15. O Senhor afastou os teus juízos e exterminou os teus inimigos. Ó Senhor, o rei de Israel está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Isso significa que depois das tribulações, depois das dificuldades, depois da luta, não vai ter mais mal nenhum. Mas antes, amados, que isso aconteça, nós vamos dobrar o nosso joelho, nós vamos orar a Deus. Entrega o teu desejo, o teu pedido, clama a Deus e Ele vai te responder.